Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alessandro Góes, sejam bem-vindos ao canal Matemática Góes. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o assunto função quadrática. Esse assunto função quadrática será dividido em 3 aulas. Nessa primeira aula nós vamos falar sobre a definição e também sobre a imagem da função quadrática num ponto. Na segunda aula nós falaremos sobre os coeficientes e o vértice de uma função quadrática. E na terceira e última aula nós falaremos sobre as raízes e o gráfico da função. O link das 2 aulas seguintes está aí na descrição do vídeo. Espero que vocês aproveitem. Vamos lá? Iniciando então esse assunto função quadrática, nós falaremos nessa primeira aula sobre qual é a definição de uma função quadrática e também chega a ser a imagem da função para um determinado ponto. Falando inicialmente então da definição de função quadrática, nós teremos que uma função é chamada de função quadrática ou do segundo grau quando essa função ela é definida como um coeficiente a multiplicando x ao quadrado, um coeficiente b multiplicando x e um coeficiente c aqui sozinho. Alguns detalhes. Esse coeficiente c é chamado de termo independente e esse coeficiente a nunca pode ser zero. Afinal, se ele for zero, esse termo a vezes x ao quadrado se tornaria nulo. E aí nós não teríamos mais uma função quadrática. Vamos ver exemplos? Nesse primeiro caso, o a vale 3, o b menos 2 e o c menos 7. Nesse segundo caso, o a vale menos 1, o b vale 5 e o c 4. E nesse terceiro caso, o a vale 1, o b vale 1 e o c menos 9. Quero trazer aqui também 3 exemplos de funções que não necessariamente ela traz os 3 termos na sua descrição. Porém, não quer dizer que eles não existam. Nesse primeiro caso, que a gente tem menos x ao quadrado, isso aqui eu posso imaginar que ela é menos x ao quadrado mais 0 vezes x mais 0. Isso significa que o valor de a vale menos 1, o valor de b vale 0 e o valor de c também vale 0. No segundo caso, que a gente tem x ao quadrado mais 3x, eu posso imaginar um 0 aqui no final. Então, o seu a vai valer 1, o seu b 3 e o c 0. E nesse terceiro caso, que eu tenho 4x ao quadrado mais 2, eu posso imaginar aqui o mais 0 vezes x. Ou seja, o seu b agora vai valer 0, o seu a vale 4 e o c 2. Bem importante aqui a separação desses coeficientes de forma correta, pois se você fizer alguma confusão aqui em relação aos valores de a, b e c, você já vai se complicar aí na resolução dessa função, na hora de montar o gráfico e tudo mais. Feita então essa primeira parte, que é a definição de uma função quadrática, muito importante você separar corretamente os valores de a, b e c, especificando cada um, e também tomar cuidado com o sinal de cada um. Vamos então para a segunda parte, que vai tratar da imagem da função quadrática num determinado ponto. Vamos lá? A imagem de uma função nada mais é do que o valor que você obtém quando você coloca um determinado valor para x nessa função. Vamos então ver 2 situações que podem ocorrer. A primeira delas é a seguinte: se eu der para você um determinado ponto x, eu der um determinado valor já para x, já estipulado, como é que eu calculo o valor da imagem dessa função nesse ponto x que inicialmente eu dei? Ou então, se eu der o valor dessa imagem, como é que você faz para voltar nesse ponto? Ou seja, qual foi o ponto que gerou essa imagem? Veja aqui então que eu tenho 2 situações. Inicialmente a gente dá o ponto e depois calcula a imagem, ou eu também posso dar a imagem e pedir qual foi o ponto que gerou essa imagem. Para entender melhor isso, nada melhor do que um exemplo. Dada a função 2x ao quadrado menos 5x mais 6, quanto dá a imagem dessa função f calculada no ponto x igual a 3. Substituindo então o valor de x por 3, eu teria então que f de 3 seria 2 vezes 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6. Isso aí então, f calculada no ponto 3 seria
2 vezes 9, menos 5 vezes 3 aqui dá 15, mais 6. E 18 menos 15 mais 6, a f de 3 dá 9. O que significa isso então? Que essa função que eu passei aqui como exemplo, 2x² menos 5x mais 6, quando aplicada no ponto x igual a 3, terá como imagem o valor 9. Lembrando que função nada mais é do que uma máquina que pega um número e transforma em outro. Então, essa função 2x² menos 5x mais 6 transforma o número 3 na imagem 9. Graficamente falando, dado esse ponto e essa função, quanto daria a imagem? Para x igual a 3 aqui, eu vou ter y aqui igual a 9. Então, esse ponto que eu acabei de marcar aqui pertence ao nosso gráfico. Os outros pontos que vão gerar o gráfico, você vai obter colocando diversos valores para x até montar o gráfico. Gráfico é o assunto da nossa aula número 3. A segunda situação, então, ocorre quando, dada a função, então, no exemplo aqui, x² menos 3x menos 6, quando é que essa função vai ter como imagem o número menos 2? Ou seja, qual é o valor de x, eu coloco nessa função e obtenho menos 2? Esse é o segundo caso. Eu, então, agora acabei de passar de uma função do segundo grau para uma equação do segundo grau. E essa equação, x² menos 3x menos 4 igual a 0. Seleciono aqui agora quais são os valores de A, de B e de C. Veja que é importante eu só selecionar os valores de A, B e C quando essa equação estiver igualada a 0. Selecionado esses valores, a gente sabe que uma equação quadrática é resolvida utilizando-se aí a fórmula de Bhaskara e o valor de delta. O delta, o discriminante, que é b² menos 4ac, vai ficar então menos 3 elevado ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 4. E nesse caso, o meu delta vai dar 25. Os valores de x eu vou obter utilizando a fórmula de Bhaskara, então eu vou ter aqui que x vai ser igual menos o valor de b, mais ou menos a raiz quadrada do delta aqui, que é a raiz quadrada de 25, dividido por 2 vezes a. Esses meus valores, então, serão menos com menos aqui vai ficar 3, mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes 1, que dá 2. Que fica 3, mais ou menos a raiz de 25 sobre 2. Nesse caso, a gente sabe que isso eu tenho que separar a primeira para cá, a segunda para cá. Então, eu terei 3 mais 5 dividido por 2, que dá 4, e 3 menos 5 dividido por 2, que dá menos 1. Os valores, então, de x igual a 4 e de x igual a menos 1 são os valores que, ao substituir nessa função, eu obtenho f de x igual a menos 2. Vamos ver, então, aqui graficamente o que isso significa? A pergunta era, dada a função f de x, x² menos 3x menos 6, quando é que essa função tem como imagem o número menos 2? Nós vimos aqui que os valores de x que tornavam essa função aqui menos 2 era x igual a 4 e x igual a menos 1. Isso significa, então, que quando eu tiver x igual a 4 aqui e x igual a menos 1, a minha função vai dar menos 2, ou seja, esse ponto e esse ponto, esses dois pontos, vão pertencer ao gráfico. X igual a menos 1, y igual a menos 2 e x igual a 4, y igual a menos 2. Os valores, então, que fazem a função f de x, x² menos 3x menos 6, darem como imagem o valor menos 2, são x igual a menos 1 e x igual a 4. Isso nós obtivemos partindo da função e chegando na imagem que a gente queria. Beleza, então, pessoal? Essa foi a nossa primeira aula sobre função quadrática. Espero que vocês tenham aproveitado. Na próxima aula, nós falaremos sobre os coeficientes, o que é que cada coeficiente vai determinar na sua função, e também sobre o vértice da função quadrática. Não deixe de clicar no link que está aí no canal para ter acesso às próximas aulas. Também não deixe aí de dar o joinha e apertar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Espero ter ajudado. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.